mais informações para você. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que é o candidato da direita para a presidência da República em 2026. Essa declaração foi feita numa entrevista ao portal Alviverde Brasil, após o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmar que o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o deputado Eduardo Bolsonaro são os primeiros na fila para a disputa presidencial. O ex-presidente ainda se queixou de não ser nada no partido de Valdemar, além de criticar as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que o deixaram inelegível até 2030. Ana, e aí é bom a gente reforçar que são duas as condenações que Bolsonaro tem, o ex-presidente tem, no Tribunal Superior Eleitoral. Uma por causa da divulgação de críticas contundentes, sem comprovação, colocando em xeque a credibilidade das urnas eletrônicas aqui no Brasil, naquela reunião com embaixadores em 2022. E a outra condenação, que se não me engano tem as mesmas tipificações, depois as nossas doutoras e você inclusive podem tirar essa dúvida, que tratou sobre o fato de Bolsonaro ter realizado campanha política no 7 de setembro usando a estrutura do Estado. São duas condenações que já chegaram e tiveram essa conclusão na Corte Superior Eleitoral, mas Bolsonaro tem esperança que pode ser ou se tornar mais uma vez elegível em 2026. E aí, é possível? Lívia, eu poderia... Possível é? É provável? Talvez não. Eu poderia te dizer que a esperança é a última que morre. Mas eu acho que nesse caso específico, Bolsonaro tem uma certa razão, porque o nosso país é uma piada. Porque o nosso país não tem segurança jurídica. Então, quando você vai para a faculdade de Direito e aprende que uma decisão, depois de passado o prazo de recurso, ela se torna uma coisa imutável, infelizmente, isso não é mais verdadeiro na prática. Então, nós não sabemos o que pode acontecer até 2026 que faça com que ele se torne elegível novamente. Isto é, sim, algo que pode acontecer. Não é lunatismo nem fanatismo. Nós estamos vivendo um momento de tamanha insegurança, não só jurídica, mas nas instituições como um todo, que ele tem certo direito de dizer que acredita que em 2026 estará elegível novamente, muito embora juridicamente falando isso seja pouco provável. Por quê? Porque existem elementos que fogem do jurídico e que podem fazer com que isso mude até lá. Quem ganha com isso? Ninguém. Porque se acontece hoje com ele, amanhã acontece com fulano, outro dia acontece com ciclano, e o país vira a bagunça que a gente está vendo hoje. Que ninguém sabe se pode candidatar, se não pode, se vai ser preso, se não vai ser preso. Só perdemos com isso. Eu sempre defendo que as coisas têm que ser investigadas, apuradas, quando necessário, judicializadas, da forma mais transparente e justificada possível. Porque só assim a gente consegue tirar do caminho todo aquele burburinho e alcançar um resultado que as pessoas realmente acatem. E tá vendo, ele não tá acatando a inelegibilidade dele. Hoje essa palavrinha hoje tá que tá. Ele não tá acatando. E infelizmente, o nosso passado próximo faz com que a gente também tenha essa dúvida, que é muito ruim. Sim, Priscila, é o que a gente estava discutindo aqui, né? Que a Ana até reforçou. É possível? Talvez seja, sim, possível. Pode mudar a configuração da Suprema Corte Eleitoral, pode haver um recurso nessa nova configuração, isso aconteça. Possível é. Segundo muitos analistas, não sei se você concorda com isso. Mas a pergunta é provável que isso aconteça? Levando-se em consideração que ele está inelegível até 2030? 2030, isso, por abuso, né? Abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação. Lívia, eu acho que dentro do Poder Judiciário, realmente, pode tudo acontecer, pode mudar entendimentos, né? Mas também é importante a gente falar que existe um outro instituto que eu acho que até é buscado, né? É a anistia. O que é a anistia? A anistia ela é, né, dada através de lei pelo Congresso Nacional.
e apaga todos, limpa a ficha criminal da pessoa. Então, eu não sei se isso já existe uma ideia, mas é possível que também... Está em discussão, hein? Então, está em discussão e se tiver maioria, passa a lei. Agora, vai ficar aquele negócio, né? Veta, não veta, mas passando é um dos mecanismos, né? A anistia é uma causa de extinção de punibilidade, onde o Estado abre mão do direito de punição. Então, limpa todos os efeitos. E eu acho que talvez ele possa estar acreditando nisso e também na justiça. Nada obsta que a justiça possa, eventualmente... a gente acompanhou o ex-presidente Lula, né, que anulou. Ele recorreu às instâncias, enfim, superiores e verificou-se lá uma situação processual, houve a nulidade, voltou ao status quo ante e aí a gente, ele ainda está respondendo. Então, não vejo problema algum, mas eu acho... sinceramente, bem remota a possibilidade de reversão, né, dessa questão aí, dessa inelegibilidade. E acho, foi, né? E eu acho, possível provável não sei, mas não é a única solução. Existem outros mecanismos que podem ser colocados, como é o caso da anistia, e me parece, aqui alguma coisa minha mesmo, ele está falando muito de uma forma muito incisiva que vai haver essa mudança, né? Ele se coloca, pelo que eu andei ouvi até aí em momentos anteriores, que ele fala, sou eu, o candidato sou eu, se não for eu vou deixar tudo, vou sumir do Brasil, alguma coisa nesse sentido. Jogar a toalha. Eu sumir do Brasil. Depois a esperança é a última que morre, vem quem acredita sempre ao Vou jogar a toalha. Então, eu acho que ele está bem, assim, como vou dizer, convencido de que vai reverter essa decisão, né? E aí, nesse caso dele conseguir, ele se coloca já como candidato para 2026, com rusgas, né? O Valdemar jogando diretas, né? Um nocaute nele lá, falando, não tem nada de Tarcísio, sou eu, enfim. Eu acho que ele está bem convencido que ele vai reverter, Lívia. Eu não me lembro, mas até onde eu consigo me lembrar, Tânia, me parece... Vou dar uma olhada aqui para confirmar, tá? Se alguém tiver a informação, me corrija. Sim. Me parece que ficou claro, Valdemar disse que no caso de persistir esse cenário de inelegibilidade de Bolsonaro, os nomes que estão em primeiro lugar na fila são, primeiramente, Tarcísio de Freitas e citou também Eduardo Bolsonaro. Eu vou olhar, mas parece que ele não descartou Bolsonaro logo de cara, assim, nessa fala. Não sei se vocês chegaram a ver por vocês mesmas. Tudo é possível mesmo, como dissemos aqui, né? Os colegas disseram aqui. E ainda tem um fator. Há uma intenção aí, uma aceleração de um projeto de lei que desfigura a lei da ficha limpa, que é uma lei de 2010, que foi feita com base em iniciativa popular. E há até uma discussão se passar esse projeto de lei em regime de urgência no Senado, e falta muito pouco para isso acontecer, porque já está lá pautado, se há uma brecha, uma interpretação que permita que Bolsonaro consiga se livrar da inelegibilidade. É uma interpretação um pouco complicada. O projeto da anistia? Não, da mudança mesmo dos prazos da lei da ficha limpa. Tá. E aí ele ficaria... vamos dizer, se interpretar. É uma interpretação um pouco extensiva, né? Não é tão assim direta, mas se aprovada essa mudança da lei da ficha limpa, daí ele teria uma brecha para poder se candidatar. Então é um perigo, né? Um projeto de lei dessa magnitude, dessa importância, independente de se envolver Bolsonaro ou não, mas esse tipo de discussão tem que ter audiência pública, não pode ser votado assim com essa urgência como eles estão tentando fazer lá no Senado, né? E é bem preocupante isso. Foi bom a Tânia lembrar essa questão dessa discussão sobre mudança na lei da ficha limpa, e eu até perguntei do projeto de lei da anistia, porque eu não sei qual seria o caminho a ser percorrido para se chegar a essa conclusão. Mas há um movimento no Congresso Nacional para aprovação desse projeto de lei da oposição, desse projeto de lei da anistia, que daria anistia para essas pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro, que de alguma forma poderia beneficiar Jair Bolsonaro. Então, acho que são dois movimentos diferentes, tentativas diferentes da oposição para que haja uma viabilidade dessa candidatura em 2026. E eu quero te ouvir se para você é algo que pode acontecer ou está muito longe disso. Eu acho que está tudo no seu lugar, Lívia, tudo devidamente no seu lugar. Valdemar no lugar de Valdemar, Bolsonaro no lugar de Bolsonaro e os congressistas articulando em seus lugares. Por que eu digo isso? Valdemar é presidente do PL. Cabe a ele pensar alternativas caso uma anistia Bolsonaro não seja aprovada e 2026
de fato, Bolsonaro siga inelegível. Então, cabe ao Valdemar pensar, bom, para onde meu partido anda, já que o meu partido hoje tem uma figura central que é Jair Bolsonaro, é com base nele que eu estou elegendo gente, é com base nele que eu estou ostentando todo o meu projeto, ancorando meu projeto de poder. Só que, claro, Valdemar é um político e ele fala isso e ofende Bolsonaro. Alguém tem que avisar os dois que essa relação dos dois é um pouco tóxica. Sim. Né? É uma dependência ali um do outro que é um pouco tóxica. E Bolsonaro está no lugar dele de dizer o seguinte, não tem plano B. Eu sou o plano A, eu sou o plano B, eu sou o plano C. Só tenho o meu plano de eu poder concorrer em 2026. Até porque ele acabou de sofrer uma ameaça em São Paulo muito clara à hegemonia bolsonarista. Então, para ele, é fundamental dizer que não há um plano B. Embora todo mundo saiba que esse plano B existe, ele é muito mais provável hoje. Falando hoje, outubro de 2024. Que é você ter um Tarcísio, você ter algum outro nome da direita sendo colocado no cenário para jogo para 2026. A parte de tudo isso, aí nós temos sim projetos tentando trazer anistia, projeto tentando reverter as duas decisões que estão lá, que tornam ele inelegível, né? Tramitando, mas me parece menos provável hoje. Esse cenário, hoje, parece menos provável. 2026, o mundo é outro, o jogo é outro. O PL trabalha com afinco para fazer uma grande bancada de senadores, né? Tomar conta do Senado. Com isso, fica tomando conta das duas casas e você consegue ter votos, por exemplo, para impeachment um juiz do Supremo e você poder, de fato, controlar o poder no Brasil, né? Então, hoje, 2024, parece que é um pouco distante, embora eu concorde com a Ana que, né, as coisas aqui sempre, a regra do jogo, ela sempre pode mudar com o jogo sendo jogado. Mas me parece que é mais provável em 2026 você ter mais flexibilidade para fazer essas mudanças.